Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, ó. Bem-vindos, né? Isso. Bem-vindo ao EdPod, ao EdPod Headset, canal de filosofia de qualidade. Aqui a gente não cria nada, a gente só reproduz. Só reproduz o sabedoria dos antigos, entendeu? Essa Eu é a espero que nossa. sim. É, é. Uma certa imperfeição, mas o que importa é que a gente tenta. A gente tenta. E hoje, continuando, capítulo 3. Ele vai Praxismo, tentar fazer Pop Talk essa semana, né? sim. Tô com as ideias legais aí. Boa, boa. Vamos lá, hein? Capítulo 3: Praxismo e produtivismo tecnológico. O alcance ontogônico da contemplação. Quando eu li a primeira vez, eu pensei que era erro de tradução, né? Pensei que era pra ser antagônico. Mas é ontogônico mesmo. Exato. Já começa bem, hein? Já começa bem. Começa com duas frases. A do Lorenz e do Platão. A do Lorenz é: a técnica ameaça tornar-se o tirano da sociedade humana. Atividade que, por sua essência, deveria ser meio para chegar a um objetivo, tornou-se o fim em si mesma. E Platão. O motivo por que as almas se empenham tanto para ver a planície da verdade é este. O alimento mais propício, a melhor parte da alma provém do prado que lá existe. E a natureza da asa com a qual a alma pode voar alimenta-se justamente dele. Grande. Gigante. E esse negócio da planície, ele vai ser dito de forma mais profunda no capítulo aí, né? No subcapítulo aí, no Prado. Vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Capítulo 1, E por início a gente tem o quê? o ídolo, né? O ídolo da O produção. ídolo da produção, que é fim em si mesmo. Quem falar praxismo, tecnologismo. Acho que a gente até falou disso aqui, né? A gente falou de Meio disperso É, a nos gente... outros. do praxismo sim, que tá ligado. Em todo subcapítulo tem um pouco de tudo, né? Só que com uma atenção especial a um tema Tudo específico. faz do mesmo câncer. É o mesmo câncer, é tudo efeito do niilismo aí. Eu anotei. Aí sim, eu anotei coisa aqui. Ah, isso você Já anotou. começa bem, né? Aí tem uma frase muito legal. É verum ipsum factum. Né? Ah, Ou esse eu grifei seja, também. que é verdadeiro aquilo que se faz ou que se pode fazer. Isto é, verdadeiras a praxis e a técnica. Todos os valores absorvidos no fazer e no produzir. Consequentemente, as Aí coisas e a o. natureza, em seu Ah, conjunto, pode correm o falar. risco de perder toda a sacralidade, ou seja, seu estatuto e sua independência ontológica. Seu sentido é reduzido quase que integralmente à sua utilizabilidade e utilidade. E ele fala também que as raízes remontam o humanismo, o renascimento, cerca da superioridade da vida ativa em relação à contemplativa. Que falar? Isso me lembra de um. Acho que era do. Ali, um documentário do Brasil Paralelo sobre as raízes da educação, se eu não me engano. Eles começam falando da influência da reforma protestante no sistema de educação. Eles falam da divisão das matérias contemplativas e as matérias práticas, né? E depois vai se tornar as matérias humanas e as matérias exatas, você vai ter essa divisão mais extensa. Ah, sim, eu ouvi falar sobre isso aí, mas não foi E no a gente pode ver documentário. isso no mundo de hoje, não é? Sim, sim. Hum. E também essa citação aí me lembra uma outra citação que é do. Que é uma frase de um desses filósofos renascentistas, né? Eu acho que é do Descartes, mas é um chute, é uma especulação. Que é saber é poder, né? Então, ao invés de ter a filosofia como contemplar a verdade, você quer utilizar a verdade, quer saber para poder utilizar aquilo de modo que torne a sua vida mais fácil, mais que torne o mundo mais dominado por você, né?
Ah, até tem citação aqui, Ah, saber a poder. frase tá aqui, pô. Verdade, Francis caramba. Bacon. É de bacon, eu descarto, cara. Pra quem saber é poder. Saber é poder, caramba. Você utiliza o saber como esse fim não, esse meio pra você poder fazer. Mas é unicamente isso. Você não Sim. tem objetivo no saber. Na A, verdade, seu único objetivo é puramente fazer, porque você pode, a produção que é fim em si mesma, simplesmente. como diz o capítulo, né? O título. Exato. Ó, Aí tem um Popper, ah, né? Grande a Popper. atividade científica tem uma muito boa aqui. A atividade científica merece um culto peculiar, justamente porque se fez portador da promessa de um paraíso na Terra, ou seja, de um mundo melhor não situado no além, mas no aquém. Em outros termos, os homens podem transformar o ambiente que vivem num paraíso terrestre, desfrutando suas criações tecnológicas, projetar e planejar à luz dos respectivos conhecimentos científicos. Eu falo disso aqui também, Sim, a um ideia de pouquinho. que o homem pode dominar o mundo e transformar ele no paraíso, né? Em vez de contemplar a verdade. Mas acho que a gente fala isso com ideologia. É. Isso aí dá pra traçar essa questão Fala isso com ideologia. também. Sim. Dá pra traçar esse paraíso Agora, da Terra aí com aquela ideia hum, da metafísica estar morta, né? E que a ciência sabe tudo. Pode, com a ciência puramente natural, pode saber tudo, né? Pode descobrir tudo. certeza. E a gente pode traçar ainda algo melhor nesse capítulo, que é falar sobre a economia, né? O que se tornou hoje a produção industrial, a proporção que tomou, na verdade. Se a gente parar pra pensar, tem aquela ideologia, o transhumanismo, né? Que quer levar o homem e aprimorá-lo através do desenvolvimento tecnológico. Junto com isso vem também o aceleracionismo, que é acelerar ao máximo o desenvolvimento das tecnologias. Isso também pode servir para traçar um paralelo com o Admirável Mundo Novo, Isso tava pensando agora. que as pessoas são dominadas por meio da tecnologia. Exatamente. O Admirável Mundo Novo, se você não leu, pode também lembrar de Wall-E. E o Wall-E é basicamente isso. Você tem as pessoas tão desgraçadas depois de usufruírem tanto da produção industrial que elas acabaram consigo mesmas e com o planeta que tá cheio de lixo e elas ainda mais não conseguem se livrar desse tamanho conforto que elas vão para o espaço e continuam viciadas literalmente em se satisfazer por meio dessa produção. E a razão disso Só aí que como pode no ser. Oli, Desculpa, se a gente desculpa. continuar do jeito que tá, vai chegar uma hora que vai se voltar contra nós. Aí pode falar. É, vai voltar mesmo. E a razão disso aí pode ser reduzida naquela ideia de você ignorar as formas, né, das coisas. Você ignora a forma, você ignora completamente a essência do homem, que é deturpar ele, que é transformar em máquina para evoluir e tudo mais. É aquela coisa, né, de ignorar a ética, a filosofia e tudo mais. Os próprios limites, né? É. Legal que E a cada capítulo dá pra economia, você isso é traçar pior. uma corda com o niilismo. Cada capítulo, assim, tem uma É cordinha que genial, leva pro mano. niilismo. É genial. E a economia, a gente pode ver um problema muito grande na falta de ética, principalmente por causa do liberalismo, que ele tira a sacralidade das coisas. Que o homem ele não é tratado como um homem mesmo, um filho de Deus, como você quiser falar. Mas ele é um meio, né? Ele é a mão de obra, ele é o meio para que se produza mais, Amontoado de entendeu? células. Que produz. Ele é um robozinho. Exato. Isso leva a muitas coisas. Por exemplo, é, escravidão, jornada, neo-escravidão, né? Jornada de trabalho exaustiva,
a exploração em si. E é um problema que há de ser discutido e que geralmente ele é usurpado pelas ideologias mais vermelhas. Só que os católicos têm muito a falar. É por causa da encíclica famosa do Rerum Novarum, do Leão. E a gente vai falar mais disso já já. Sim. Vamos lá. Agora eu dou só um passinho pra trás e cito aqui Sim. uma frase que é do próprio livro aqui, né? Uma citação do Popper, que o Popper insinuou, grande Popper, aliás, o Popper insinuou, porém, que justamente Grande. por isso o Bacon não deve ser julgado como cientista, mas como antes como profeta. Porque esse saber poder, ele previu aquilo que você falou, né? Esse mundo do Wall-E, essas revoluções industriais, que ainda não aconteceram, mas iam acontecer. E ele, de certa forma, previu isso aí como um profeta, né? E... cadê aqui? Se Bacon era o arauto da nova religião da ciência, seria, contudo, errôneo atribuir-lhe as posições que caracterizam hoje o cienticismo levado ao extremo. Para Bacon, o útil pressupunha ainda o verdadeiro, e o do verdadeiro deriva o útil. Para o homem contemporâneo, a coisa mais profunda, né? A coisa mais podrenda, o que vale ao contrário. Foram necessários séculos para fazer-nos chegar ao ponto do extremo. O homem se esqueceu de que foi expulso do jardim do Éden e iludiu-se que este estivesse à sua frente, situado num futuro mais ou menos próximo. Que é aquilo, né? Construir o paraíso na Terra. Mas no fim vai acabar igual o filme do Wall-E, né? Uma Terra destruída. Ele até fala aqui, ó, o extremismo técnico-científico, seus excessos correm o risco de expulsar-nos daquele paraíso terrestre. Só que diferente do Éden, aqui não tem recursos infinitos. E a gente vai simplesmente morrer. E cair naquela aquele velho princípio ANCAP, né? Da escassez. Um dia vai acabar. Sim. E a gente vai acelerar tanto que vai esgotar antes de a gente chegar em algum lugar. E o problema não é que ele foi mal planejado, o problema é que a gente não tá sabendo lidar, né? Com o que não foi planejado, a gente ignora o limite. Se for pensar, tem esse de salvar, né? De salvar a raça humana, a galera fica glorificando o Elon Musk. Não, o Elon Musk é o cara, ele vai levar a humanidade para Marte, ele vai salvar da nossa própria destruição. Por que vocês pensam nisso? Por que vocês não pensam em salvar o planeta antes de ficar glorificando essas coisas? Também há muitos problemas, que também são pautas usurpadas pelas pessoas mais, como posso dizer, menos instruídas. Os ecofascistas, não sei se pode falar isso na Twitch. Ecofaixa. Essa galera, essa galera verde e vermelha, que tem as soluções mais estúpidas, todas. E de um lado você tem esses imbecis verdes, e do outro lado você tem o liberal, né? O liberal ele fala que não, você proteger o meio ambiente vai causar muito atraso, né? Vai atrasar, vai arrasar na nossa economia. Entendeu? Você não tem o meio, não tem o caminho do meio. Se perdeu no personagem. Não existe mais a virtude da temperança, né? Não existe mais o... Ou você tá no extremo ou tá no outro. Você tá na ideologia, né? Aí a gente voltaria pro assunto da ideologia também. Ninguém pode ser normal, velho. Pois é. Próximo subcapítulo? Vamos lá. Sim. As análises de Lorenz e de Mori. Lorenz e Mori. Coloquei a foto deles ali no slide. Cadê? Anotei alguma coisa aqui. Só achar. Vou dizer que eu anotei aqui, ó. Foi do Morin. Deixa eu ver aqui. Mas tá lá na frente. Mas anotei uma frase. É evidente que sem desenvolvimento não podem surgir novos valores. Mas estes não são a consequência necessária do desenvolvimento. Frase Em do uma Lorenz, ordem né? universal, tecnocrática. Sim. O próprio desenvolvimento, no sentido mais estritamente limitado dessa palavra,
é considerada a quinta essência da criação de novos valores. Para demonstrá-lo, não há melhor exemplo de que o significado que assume nos Estados Unidos a expressão desenvolver no terreno, to develop an area. Para desenvolvê-lo, destrói-se radicalmente qualquer tipo de vegetação natural. Recobre-se uma área assim liberada com uma camada de cimento. Ou, no melhor dos casos, semeia-se a grama rasteira que reveste parques públicos da cidade. Se ainda existe uma faixa litorânea, ela é reforçada com uma bela barragem de cimento. Os cursos d'água são dotados de terraços, o melhor, se possível, canalizados em tubulações apropriadas. Envenena-se tudo com poderosos agrotóxicos e, por fim, vende-se o terreno a quem fizer a melhor oferta. Ou seja, a um consumidor embrutecido domesticado pelo vício e a vida urbana. Grande. A gente tá falando disso, eu acho. Quando eu tava reclamando que São Paulo é feia, eu acho que a gente falou um pouquinho. E eu tava vendo também o documentário do Olavo, do Jardim das Aflições, que ele fala por que ele foi morar, né, no interior, no ar mais verde. Ele é se conectar, você saber que faz parte desse mundo e não ficar só no microcosmo que é a cidade. Porque, querendo ou não, você fica muito limitado na cidade aquilo que ele tá. Não é no limite que os olhos podem ver. É no limite de você conseguir ver o que tá além daquela muralha de pedra, né? É um lugar Tem perfeito pra você vários ser prédios doutrinado. gigantes, cinza. Pra você virar o vale da Exatamente. vida. E você ficar confinado numa jaula, literalmente. Com uma floresta muito grande e muito densa. É, E, querendo ou não, é muito feio. Principalmente por causa da arquitetura moderna. sim. Se você for ver, a beleza acompanha, Toda a né? destruição do meio ambiente também é triste. A beleza Exatamente. acompanha a filosofia, Exatamente. né? O andar da filosofia e tudo mais. Quanto o homem se afasta mais da verdade, do universais, né? Se aproxima do relativo, do eu, daquela vontade de potência do Nietzsche, né? O mundo vai se estragando. A pessoa troca aquele contemplar da natureza pelo se prender no asfalto, né? E contemplar os jornais, no caso. Ser bombardeado de notícias, Foi boa, hein? querer tudo mais rápido, mais depressa e esquecer, né? A contemplação, esquecer, parar e pensar e refletir um pouco. Eu acho que boa parte dos jovens modernos, eu já falei isso uma outra vez, boa parte dos jovens modernos, se eles pararem para refletir um pouco sem fazer nada por 15 minutos, é capaz que eles se suicidem. Porque eles vão estar num tédio absoluto, eles não vão saber o que fazer. E isso é triste. Sim. E eu grifei a frase seguinte aqui, da que você parou da vida urbana, né? No pensamento tecnomorfo existe uma espécie de mecanismo neurótico imposto. Ah, eu grifei também. A simples e possível técnica de realizar determinado projeto é trocada pelo dever de efetivamente realizá-lo. Então você tem o dever, né, de aprender algo novo, uma tecnologia nova. Ela não tem uma utilidade, não precisa dela agora, mas você tem o dever de aprender ela por mero motivo de evoluir, que o humano tem que evoluir, né? Sem mais nem menos. Mas mesmo assim, hoje... É de algum modo realizável, né? Aqui na frente. Deve ser realizado. Sim. Mas mesmo assim, hoje a maior parte das pessoas é escrava da convicção de que o progresso de nossa civilização material deve necessariamente levar, segundo o caminho pré-estabelecido, o incremento de valor da vida. Então tá um tédio, né? Aí descobre, Sabe sei lá, uma o- tecnologia nova e vem aquele mar de alegria de uma descoberta de novo, né? Ah, descobrimos uma coisa nova, ah, que legal, que ânimo. Mas depois já empaca no tédio de novo. Sabe o Unabomber? O Ted Kaczynski? O fundador do anarco-primitivismo? Que tem ele. Querendo ou não, ele tava muito certo. Quando ele fala que ele pode ir pro... Ele tava lá na casinha dele, casinha de madeira, vendo longe da civilização. Alguma hora as madeireiras iam chegar na casa dele. Você vai ficar precisando de mais e mais material para conseguir fazer mais coisas, porque não, vamos elevar a demanda, né?
Não levar a demanda não, mas vamos criar a oportunidade e haver demanda, não sei o quê. E eu ia falar outra coisa, que era quando você tá imerso na cidade. A gente aqui é. Eu sou mais de cidade grande. Não sei se é aí. Eu não conheço a cidade, velho. Então posso estar sendo. Estou sendo preconceituoso. Mas eu tô aqui na metrópole. O problema da metrópole tem vários, né? Mas você vê tanta coisa branca, cinza, feita de cimento, as coisas artificiais. E você é aquilo, né, do um jovem místico, né? Você não se conecta com o mundo. Mas é literalmente isso, você não se conecta com a coisa que é mais natural. Na verdade, com a modernidade chegando, a arquitetura moderna, a necessidade de você ter mais espaços urbanos, o homem ele se afasta cada vez mais do natural. Até porque ele está inserido em um meio cada vez mais artificial. Eu vi hoje também. Os caras desenvolveram lá um berço para você colocar no seu escritório. Trazer a casa pro trabalho. Né? Isso é uma loucura inimaginável. As pessoas perguntaram, qual o problema? Amigo, você não vê o problema. A intuição das pessoas tá tão falha, tá tão imersa nessa artificialidade do concreto, que ela não vê mais o problema de terem um espaço específico para a família. E com esse produtivismo, que você não pode parar de trabalhar, você tem que ficar no escritório, lobo de Wall Street, louco, 12 horas por dia trabalhando, você tem que mesclar o seu trabalho com a sua família, e isso acaba trazendo a ruína de muitas famílias que poderiam ser bem estruturadas. Okay? Pois é. E o excesso de trabalho é um problema muito grande, causa muito estresse. Tem pessoas que surtam só porque trabalharam muito, entendeu? Coisa que acontecia no início da Revolução Industrial, entendeu? A pessoa estuda pra trabalhar e trabalha pra morrer, né? E fica nesse tédio aí. Tédio e O estresse, engenheiro que trabalha de Uber. Exatamente. né? Pois é. E o trabalho artificial também, né? Também. Compara os trabalhos antigos com os trabalhos agora, os novos, né? Você trabalha pra sobreviver. Você tá ganhando dinheiro. Antigamente as pessoas elas trabalhavam caçando, trabalhavam fazendo esculturas, né? Sobrava Os tempo grandes pra ficar com os poetas, filhos os também, grandes né? artistas. Exato, pra você contemplar a natureza. Eu tava discutindo com a minha família, sobre isso justamente. Que você tem essas pessoas na minha família que elas se inserem tanto no trabalho que muitas vezes não sobra tempo para que ele fique em casa. E isso causa problemas, certo? Às vezes falta conexão com a família, entendeu? Falta, na verdade, ele olhar para si mesmo, porque ele tá tão concentrado no trabalho que ele não tem tempo para olhar para si e se perguntar o que tá de errado, por que ele é infeliz, muitas vezes. Sim, sim. É um problema. O pessoal não fica mais olhando pro céu, né? Não olha mais as estrelas, só fica com a cara no asfalto. Visando só, pô, tem que bater o horário É hoje. Isso aí. Chegar, conseguir um tempo e um dinheiro pra poder comer pizza e tal. Não, cara, tira um tempinho pra poder, sei lá, andar no parque, né, meu? Algo assim. Vale Comer alguma pizza. coisa. É, É o Nogueira ele falou da diferença, né, dos animais pro homem. Que o animal ele só consegue olhar na horizontal. O homem ele olha pra vertical também. sim. É um. É uma gangorra, né, de extremos, assim. Ou o cara trabalha e fica estressado, aí ele finalmente consegue um tempinho, para de trabalhar, tá feliz? Não, ele fica no tédio daí, ele fica no tédio absoluto, então não tem aquela alegria, né? Ou é um tédio ou é um cansaço, né? Um estresse absoluto, né? Aí é Sim. complicado.
Mas pode ser pior. Quando o cara tá se viciando, sei lá, em videogame. Ou tá viciado em fazer qualquer outra coisa. É, Ficar em rede social o dia inteiro, né? Essas coisas. isso dispersa muito, porque você para um pouco, você não consegue pensar, você não consegue refletir ou fazer outra coisa. Você sai do jogo ou sai do que você tá viciado, pensando no vício já, pensando. Às vezes você é viciado em ficar vendo série. Você sai da Netflix com a série na cabeça, você fica assim até a hora de dormir. E se acorda e já acorda pensando em ver a série de novo. Você não tem aquele momento Sim. de um ócio assim pra você refletir um E pouco e tudo mais. tive uma grande visão agora com isso. Uma grande visão. Eu tinha um problema quando eu tinha uns 14 anos, acho. E, sabe, o problema da fantasia, da high fantasy, muitas vezes. Agora, a high fantasy não boa. Não aquela high fantasy. Eu não vou dizer o nome do livro. Mas. Do livro, da série. Quando você fica. É um tédio tão grande que você tem nesse seu microcosmo urbano. Que você tem que se afundar na fantasia pra fugir de se machucar. Muitas vezes acontece. Que você não diferencia o que é realidade do que é aquilo que está no livro ou na televisão. Você vive, na verdade, pelos olhos da fantasia, sem o óculos da fantasia. Entendeu? Sim. Isso leva nos problemas. Principalmente você ansiar por coisas que nunca vão acontecer. Todo mundo tem aquele amigo ou amiga, geralmente é amiga, que se entope de romance e deseja um casamento impossível. É, pois é, né? E não é só com fantasia. Isso é o Sertilange, pronto. Aí a referência que tu gosta. O Sertilange ele Grande. fala da pessoa livresca. Né? O intelectual ele não é só livresco, ele tem que viver. Né? Que a realidade do livro ela é uma realidade mais ou menos ideal. Que pode ser buscada. Nunca vai ser alcançada, mas ela é ideal. Sim. Mas ele tem que confrontar a Quando a gente realidade, né? se vicia nessas coisas, exatamente. A gente não pode mesclar uma coisa com a outra. Tem até aqui uma frase que até grifei. Cadê? Aqui, ó. A pseudo-funcionalidade planificadora que não leva em conta as necessidades não quantificáveis e não identificáveis mediante questionários. Tudo isso multiplicou as periferias decadentes, as cidades novas que rapidamente se tornam ilha de tédio, sujeira, degradação, de incúria, despersonalização e delinquência. Onde que tá essa frase? Ah, tá, achei. O... Aqui, ó. Achei na página 1. Quase iniciando o próximo subcapítulo. Sim, sim. Exatamente. A gente pode falar Delinquência. sobre despersonalização também, né? O que O seria? que tu acha sobre isso? A massa. Acho que a gente pode colocar A assim. máscara, né? O homem massa. A massa? Não, o homem massa. O homem massa. Ou massa? Eu gosto muito desse termo. Por quê? Que ele não é o indivíduo mais. Ele é parte da massa. Ele é o gado. O gado demais. Realmente. Pronto. Sabe um fenômeno incrível. Incrivelmente triste da cidade. Muitas vezes você não conhece seus vizinhos. Eu, por exemplo, não conheço meus vizinhos. E ou porque eles moram em prédio e o prédio já ele é um microcosmo dentro do microcosmo que é a sua cidade. E você não conhece muitas vezes seus vizinhos também. E o homem urbano, ele não tem a personalidade. No trabalho, ele é, como falei, a mão de obra. Ele usa um uniforme pré-definido, um corte de cabelo pré-definido, de acordo com aquilo que vai agradar mais os clientes. Ele é moldado
para ser um produto, um instrumento que se adequa às necessidades da situação. Tem mais personalidade. Principalmente com modas de roupa, de música, de gosto, todo mundo se fecha numa bolha. Aquelas tribos urbanas, né? Punk, emo, as coisas. Sei. Todos são feitos numa forminha. Sim. Pra ter aquele sentimento, né, de você não tá sozinho, que você não é o único naquele tédio, que você tem alguém pra compartilhar aquela dor e tudo mais. Ou a pessoa, né? Às vezes não tem o sentimento que você tá com uma pessoa te atendendo ali na tua frente. Aí o cara, os atendentes do McDonald's, não sei se pode falar do McDonald's, mas falo, né? Os atendentes da McDonald's, muitas vezes, eles estão automático ali, o meio robótico. Porque fast food em geral é o maior exemplo dessa linha que faz as pessoas virarem robôs. É tudo padronizado e tudo feito em massa. E pior, pra te dizer aqui, que é o emprego mais volátil. Mais sai gente, mais entra. E você tá lá, só você é mero instrumento, você não é. Você é o empregado do fast food. Entendeu? Você não é o Paulo. Você é só o atendente. Você é o cara do hambúrguer, você é o cara da batata, você é o atendente. Você é o cara do sorvete. Você é o cara do milkshake. É, mas você não é atendente. Mas você não é o Pedro, o Paulo. Você é alguém. Nem alguém. Nem alguém. Você é a função. Ó, Você é o McDonald's, entendeu? Você é um dos membros dele. olha, ele fala uma coisa aqui muito boa também. Que ele fala da Revolução Espiritual 68. Volta dos estudantes. Teve um em Paris, numa das universidades lá, para alavancar essas ideias progressistas e essas coisas que a gente já conhece. Que deixa passar, né? Muitas vezes a gente deixa passar essas coisas. Essas mini revoluções aí que tiveram no século passado. É engraçado. Que aí vem. Acho que eu já falei isso uma vez, mas vem os pais, né? Os pais, os avós, assim, falam, não, na minha época. Tua época o que, filho? Tua época também era ruim. Teve coisa pior. Começou até as coisas não? ruins. Muitas vezes. Tu nasceu quando começou as coisas ruins. Pois é. Seguinte, a Revolução Francesa foi no século... Foi 1800, né? Então, qualquer um que nasceu depois de lá já tá na época ruim, entendeu? Você tem 2000 anos pra nascer. Você nasce logo 1500 pra frente. Sim. A época já é ruim, já. Meu trusavô era de uma época ruim. E assim por diante. Não quero nem falar porque senão eu fico triste aqui. Mudar por mudar. Representou assim o fim último. Exato. Aqui, ó. Chegou-se a pensar que o melhor era justamente a mudança em si mesma, independente de seus resultados específicos, uma vez que constituía, ao menos, a ruptura com um presente considerado inaceitável. Eu grifei essa frase aí também. Se vocês olharem a evolução da educação brasileira, você vai chegar uma hora, ali no governo Vargas, que você vai ter disputando 3 ideias diferentes para a educação. Uma do Partido Comunista, um dos comunistas socialistas. A outra da Escola Nova. A outra da Igreja Católica. Igreja Católica a gente não precisa falar.
comunistas e a escola nova influenciou muito vários sistemas ao redor do mundo, especialmente o sistema americano, pelo menos na época. A escola nova, o que é a escola nova? Ela é a valorização do trabalho, da técnica, né? É como a escola técnica é basicamente isso. Você tem lá as matérias normais, né? História, geografia, português, matemática. Você tem também as matérias técnicas de acordo com a profissão que você quer seguir. Não estou dizendo que é ruim, mas essas ideias, elas, eu não vou dizer nem que são o problema em si, mas elas são a consequência do problema, Sim, que é essa supervalorização da produção, né? exato. E comunismo é trabalho também. E você doutrinar as pessoas a fazer revolução. Que A não é nem escola, pior do que a escola nova. a escola deixa de ser uma produção de conhecimento para ser uma produção de documentos. Aquela frase da irmã Maria Joseph, né? Produtos. O sistema de ensino não Exatamente. produz educação porque está ocupado demais em produzir documentos. Aqui temos um engenheiro pronto Grande para irmã. engenheiro saindo do forno aqui para sua empresa, e tudo mais, né? Pra trabalhar no Uber Exato. 99. E aí, Uber, está precisando de novas peças para o seu carro aí? Eu tenho 10 engenheiros aqui, civis, ó, saíram do forninho, tá prontinho aqui. Jovens, ó. Aí o Uber vai lá e pensa, mas você não é uma marca muito boa, não. Eu prefiro da USP, aquela marca é melhor, né? E assim vai indo. A gente pode falar sobre isso depois. É um tópico engraçado. Cara, Pode dar pra fazer daria um até pra pop escrever talk um. só sobre isso. Daria até pra escrever um livro, estilo Orwell, sobre isso, né? Como se os humanos fossem peças de. Daria. Seria interessante. E aí? Pior é quando não é um livro, né? É a realidade. É, exatamente. É triste isso aí. E aí, Bora lá próximo. pro próximo, né? Vamos pro próximo aí. Próximo. Terceiro subcapítulo. A corrida descontrolada do desenvolvimento. É. Morin destaca com razão que a corrida realizada em nome da religião da técnica não tem mais regras. Seu progresso leva ao abismo. Esclarece. A visão afórica de Bacon, Descartes, Marx. Que o homem, dono da técnica, torna-se dono da natureza. Seguida pela visão de Heisenberg e de Galen, em que a humanidade torna-se instrumento de um desenvolvimento metabiológico animado pela técnica. Devemos abandonar dois principais mitos do Ocidente moderno: conquista da natureza-objeto por parte do homem sujeito ao universo, falso infinito em direção ao qual se lançavam crescimento universal, desenvolvimento, progresso. Vale dizer também que para o Marx o homem ele é um animal trabalhador. É justamente isso, de ele conquistar a natureza e transformá-la de acordo com a sua necessidade. Cara, Que, isso aí é de perfeito pra certa forma, diferenciar, né? ok. O Aristóteles dizia o homem é animal racional. O Marx diz o homem é um animal trabalhador. Essa diferença define perfeitamente o declínio que eu ouvi nesses séculos entre esses dois pensadores. O Marx ele tem muitos erros e não é só ele. Essa frase não é tipo, a frase demonstra como Marx está errado. Não, essa frase demonstra como que os pensadores estão errados. Os pensadores modernos, porque ela define perfeitamente como eles enxergam o homem, né? Como um animal que trabalha. E ele fala de Heisenberg, né? Eu lembrei da teoria que propõe que o universo em si, ele é eterno, não infinito, ele é eterno, ele sempre existiu.
Isso quebraria toda a noção de Deus. Porque se o universo ele sempre existiu, então ele não precisa de um ser que o faça. Cara, aí tem um ponto O interessante. universo é aquilo que é. Eita, meu filho, quase caiu aqui. Qual? Pera aí, eu Caraca. abri aqui. Eu escrevi um textinho sobre isso em fevereiro, eu acho. Em 2020. Não, em março. Cadê? Ah, não escrevi não, mas eu tinha lido sobre um texto sobre isso, na verdade. No livro, o livro da filosofia, conhece, né? Aquele clássico que tem em toda a biblioteca. O grande. Aquele amarelão, né? Que tem em É, toda biblioteca é bom. mas tem. E eu acho que tem, é pra ter, né? Sei lá. Mas ele cita lá um. Não é pra ter. Não, não sei, não sei. Mas ele cita lá um pensamento, né? Eu acho que Aristóteles falava, né? Que o universo é eterno também. Não sei se não foi, ele foi algum grego que falava isso aí. E um santo, eu acho que foi Santo Agostinho ou Santo Anselmo, que ele dizia que o universo pode ser eterno e essa ideia ela pode harmonizar-se com a ideia de que Deus é eterno. Foi difícil entender, mas ele deu um exemplo lá sobre uma pegada, né? É como se algo eterno pode criar algo eterno. Um, como se a pegada de algo eterno também fosse algo eterno. Então, se o criador, se o objeto é eterno, não, calma. Se o objeto de algo é eterno, o criador desse algo necessariamente tem que ser eterno. E é uma brisa bem louca assim, mas dá pra encaixar até que o eterno pode criar algo eterno também. Mas aí teria que ver uma análise lógica, né? De qualquer forma, o universo É. não é eterno. Porque nesse caso, o que parece nesse caso é que o Deus, ele que era o único ser necessário, cria o universo. Mas se o universo é eterno, eu não vejo como ele possa ser o incriado. Incriado também, né? Não o incriado. Eu Sim, acho que são longas. é uma discussão longa. Tem que ler muita metafísica pra engolir ela. Para chamar os nossos amigos tomistas, né? É, invocar o Nogueira aqui. Pois bem, Aqui, ó. Homo sapiens faber. esse Segundo o texto é qual a legal. ciência. Deixa eu ler antes, né? Devemos libertar-nos do paradigma pseudo-racional do Homo sapiens faber, segundo o qual a ciência e a técnica se encarregam de levar a termo o desenvolvimento humano e o realizam. Tragédia de desenvolvimento e o subdesenvolvimento do desenvolvimento, a corrida desenfreada da tecnociência, cegueira produzida pelo pensamento fragmentado e redutivo. Tudo isso jogou-nos na aventura descontrolada. Qual a coisa aqui, toda vez que tiver uma frase em latim, o Vinícius vai traduzir. Ele gosta dessa língua aí. Eu gosto, mas não sou um hablante do latim, né? Mas Homo sapiens sapiens, sapiens sapiens, de conhecimento. Então, o homem que sabe fazer. Algo do tipo seria. Homo sapiens sabe. Bem, Que o Homo sapiens é o homem que sabe, né? E o Homo sapiens sabe, Faber é o homem que sabe fazer. Eu presumo que seja isso ou algo parecido. o Homo sapiens e as mulheres sapiens. De acordo com nossa pensadora Dilma Rousseff. Os Homo sapiens e as mulheres sapiens. Homo sapiens O- Faber. Mulher sapiens lava a louça. Opa. Desculpa. Cara, aí agora a Twitch derrubou essa live. Ah, pensei nessa piada no. Mas, mas qual exemplo? A gente tem muitos exemplos na cultura popular de desenvolvimento desenfreado, né? Teve o Wall-E que ele falou, tem Blade Runner, é o Cyberpunk em geral, né? Um jogo O também. Cyberpunk, inclusive,
Sim, sim. Tron é Não, o legal. jogo, não só o jogo, também como O gênero, né? o Blade Runner. Blade Runner é isso. É. E cara, E é legal ver como é a construção, né, na sociedade cyberpunk. não é legal não. Eu fico depressivo quando vejo algo do Não tipo. pode falar isso. Eu fico Não, pô, é depressivo, legal de cara. dizer. É ruim. Não, é É o interessante. nosso futuro. Tá Eu tive chegando. uma aula na faculdade É interessante. sobre esse tema mesmo, sobre um possível cyberpunk, só que aquela ideia do Facebook, né, que o Facebook propôs lá No do... Facebook. É, aquela ideia lá de colocar os No óculos, metaverso. metaverso e tudo mais. E outras tecnologias e tudo mais. Foi uma aula longa sobre isso aí, tipo, foi mais uma palestra do que aula, né? E todo mundo ficou animadão depois. Aí, algumas tecnologias já tem, tudo mais. Uau! E eu saí depressivo lá, quase chorando. Com aquele futuro que me aguardava, né? Algumas tecnologias já tem, que pena, né? Pena, cara, que pena. Tem um. Tem até um livro, né? O, é um clássico, velho. Ele inaugurou o Cyberpunk, que é o Technomancer. Tem um cara, ele. A capa do livro é um cara que parece estar com óculos VR, né? Ele, pô, a gente vai fazer um pop talk sobre isso. Pra filosofar sobre o Cyberpunk. Interessante. Mas a construção da sociedade cyberpunk é o capitalismo levado aos últimos limites, né? Assim, Tem uma frase até do Victor Hugo que é o paraíso dos ricos é feito sobre a miséria dos pobres. É justamente isso. Cyberpunk geralmente tem a cidade baixa e a cidade alta. Cidade alta onde ficam os grandes prédios, as corporações, né? Os carros voadores, as grandes naves que carregam o dinheiro. E embaixo, na cidade baixa, é a subperiferia, não ficam os pobres e os pobres sofrem com violência policial, falta de tudo que é necessário para você viver, e geralmente tem criminalidade alta, tal, então. E eles têm que, geralmente quando você vai ver a degeneração nessa, não só na cidade baixa, por que pareça, né? Como se a gente já não estivesse vendo isso hoje. A cidade alta também sofre com a degeneração. É, os ricos se entupindo com droga, com os prazeres, né? sim. Mesma coisa na cidade baixa. Então, eles se imitam, né? A diferença é que as Porque os dois prostitutas. não têm um objetivo. A diferença é que as prostitutas da Que cidade. isso, Não, velho? calma. A diferença é que. Ok, eu vou usar outra palavra. A diferença é que as raparigas da cidade alta estão banhadas a ouro, tá ligado? Mas a, o caos é o mesmo, né? A desordem é a mesma. Exatamente. Porque aí não tem fim, né? Sim. E o fim do universo cyberpunk é o Wall-E, que é o montanha de lixo Sim. e Olha, bomba nuclear. é um livro profético. Não, livro não, é um filme. É um filme profético, né, cara? Livro. Infelizmente. Deve ter o livro também. Não, vai demorar Ó, pra uma frase procurar. muito boa aqui, ó. Daí. Seria necessário, nota Morin, que forças de controle e regulamentação tomassem as rédeas do desenvolvimento. Seria preciso impedir que a técnica, suas violentas investidas na civilização e nas culturas, nos pusessem em grave perigo. Trata-se de diminuir a marcha para evitar a explosão ou a implosão. Trata-se de desacelerar para poder regular, controlar e preparar a mudança. O que é que ele falou também, né? Regulacionismo. É. Ordenar um pouco a vida, né? Parar e pensar. Ordenar o desenvolvimento. Exatamente. Parar e pensar no que fazer. É, por um lado, é briga pra todo lado, né? Discussão pra todo lado. Por um lado, o pessoal já querendo achar que a gente tá pronto pra ir pra Marte já. Que a gente já pode investir em tecnologia e tudo mais. Como se a base não tivesse toda destruída, né? Como se não tivesse pautas mais importantes. Enquanto várias outras pautas discutindo, né? Uns caras querendo discutir sobre aborto e tudo mais, e outros querendo já ir pra Marte. É como se fosse uma nébula, né? Com cada um indo pro canto diferente, assim. Parece que vai explodir em algum momento. Exato.
Todo mundo é fundado em ideologia. Pois é. A salvação é ir pra Marte. A salvação é eleger tal pessoa. É. Tem uma palavra muito boa aqui, ó. O evangelho da perdição. O evangelho da perdição. Pois é. A contemplação com o objetivo supremo do homem. Próximo capítulo. Deixa eu descer O que a aqui. sabedoria dos gregos tem a nos dizer a respeito? Coloquei a foto. Foto não, né? A arte dos grandíssimos e nobelíssimos Platão e Sócrates. Grande. Eu, eu te falei e eu indico aqui. Eu não sei se eu indico, mas o Inferno de Dante acho que tem na Amazon, no Amazon Prime. Amigo da Twitch, olha aí. Olha aí. Que é a animação que tem lá do jogo, né? Propaganda gratuita. E aparece Platão, é de graça, que eu gostei muito. Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Discutindo lá. Muito bom. Eles estão no. Só que eles não vão pro céu, né? Eles estão no limbo, Ah, junto com sim. os bebês que não foram batizados. Ô louco. Qual o É nome? a ala do. O Inferno de Dante. Cara, que interessante. É bem violento e tal. Matar uns demônios lá. Tem uma Mas arte. vamos lá. Tem uma arte do Dante que eu sempre me impressiono bastante. Aquela que ele tá ao lado do. Não lembro quem, que é o guia dele do inferno, né? E tem um cara mordendo o pescoço de outro, né? Já viu essa arte? Não, nem veio à mente. Ah, um dia eu te mando, mas ela é. Você sempre me impressiona com ela. E Aqui, agora, ó. estamos na A resposta à contemplação. pergunta que eu falei, né? Exato. O homem não nasceu para fazer, mas para contemplar. E o próprio fazer deve ser entendido em função de contemplar. O Exato. que a gente pode falar disso aqui? O fim não tá no meio, né? O fim. O meio não deve ser um fim, mas deve ser um meio para algo. Só que o homem moderno não sabe qual é esse algo, né? Só quer empurrar com a barriga pra frente. E a gente tem. O que a gente pode E comentar aqui? o homem, ele não tem, né, a noção. Ele não tem nem a noção que é o meio, ou o fim. Exato. Pra ele, sei lá, o meio é a O, descoberta. O meio é né? a máquina e o fim é a próxima descoberta tecnológica, né? A próxima descoberta química, algo assim, né? Próxima evolução. Próxima revolução, né? Ou desevolução, né? É. Próxima, Involução. próxima deforma, né? O metaverso é involução. Exatamente. Tem as reformas e as deformas. Pois é. Mas a gente pode entender também de outra forma, né? Se você pegar como exemplo a divisão do ser humano, as partes do ser humano, né? O ser humano ele é composto de alma, corpo e espírito. O trabalho, tomando de exemplo também Adão, quando ele é expulso do jardim, ele tem que trabalhar, porque ele não é mais. Ele não é dotado de mortalidade ou de abundância infinita de recursos. Ele agora, depois de ser expulso, ele tem que trabalhar. Só que o problema do trabalho é que ele é voltado para o corpo. Você trabalha visando satisfazer as necessidades que você tem, que são comer, beber, né? Se fortificar. O homem que vive o trabalho, que é o homem moderno, ele vive inteiramente a favor do corpo. Por quê? Porque ele é unicamente o homem trabalhador, né? O meio, o fim, o meio dele
que é trabalhar para atingir o fim, que é ser promovido, que é ganhar um Mais salário dinheiro, melhor. trabalhar mais. Exatamente. Trabalhar mais. Né? Ao contrário, a alma ela é feita para contemplação, porque ela é semelhante ao Criador. Não? O homem que vive para a alma, ele é superior. Principalmente porque a alma não se submete à volição. A volição, a necessidade. Claro que o mundo ideal seria que nós fôssemos só a alma. Como a gente é corpo também, nós temos que saber balancear o trabalho com a alma. Sim, E é bom para isso ter rotinas bem definidas. Né? Sair um pouco do microcosmo, ver tudo de fora. pois é. E o homem que busca realizar a alma, ele é superior justamente porque ele tem um fim, né? Não escravo do corpo, ele não só Uhum. faz o que o corpo pede, não, ele tem um fim. Então, E ele é natural. ele é natural, é. Quer ver? O natural que eu falo é o. Como o estoico. Ele realiza a sua essência, né? É, ele é Se o subordinado homem às leis naturais, né? ele é feito para buscar Deus, ele é. E subordinado ao seu próprio ser, né? Sim, Que o homem ele é feito para contemplar Deus, pois é. chegar a ele. Então, o homem que ele se confirma, né? Ele consegue realizar a sua tarefa, ele é superior, né? Exato. E quase imortal. Mas acho que até vai aparecer essa passagem do o homem viver como se fosse imortal, mas é lá na frente. É que era ideia, né, de que a criação tem um fim, né? Você não cria algo por criar, você cria algo por um fim. Então a caneta. E o fim, quem define o fim é o criador, né? Então uma caneta, você. Se usar ela pra cavar, se usar ela pra poder cortar madeira, coisa assim, é bem difícil. Mas se você fizer isso, você vai estragar a caneta, ela vai durar nada, vai ser uma caneta infeliz. Mas se você usar ela pro fim que ela foi feita, que é escrever, tudo mais o fim que se a caneta for agir conforme o fim pela qual ela foi feita, ela vai ser uma caneta realizada, né? Então, mesma coisa com o homem. O homem não foi feito Isso. pra ser escravo da carne, foi feito pra ordenar a carne, né? Pra contemplar a vida. E aqui ele vai mostrar também um texto do Teteto, que a gente vai resumir, né? Porque a gente não vai ficar aqui atuando no diálogo. Mas naquele diálogo, para explicar que o principal objetivo da vida do filósofo é de contemplar, Calma, Platão calma. toma Você como tá no exemplo próximo emblemático o capítulo? primeiro filósofo. Né? Não, nesse capítulo, né, que ele começou agora. Ah, tá, não, sim. Eu que voltei uma página Contemplação com sozinho objetivo aqui. supremo. Eu confundi. Aí ele toma Tales de Mileto, filósofo, como exemplo. Né? O filósofo, como tal, não se interessa pelas coisas políticas que ocorrem na cidade e não costuma ocupar-se das coisas exteriores. Né? Sim. Mas vale a pena falar aqui, ó. É só o corpo do filósofo que se encontra na cidade, ele reside. Passa sua mente, julgando todas essas coisas supérfluas, aliás, desprovidas de valor, não lhes tem nenhuma estima e se ergue, acima de tudo, como diz Píndaro, que jaz embaixo da terra, medindo a superfície como um geômetra, estudando os astros lá em cima do céu. No céu, quer dizer. Explorando todas as partes, toda a natureza das coisas existentes, e cada uma delas em sua inteireza, sem se abaixar para ver nenhuma das que lhe estão próximas. Feito pra conhecer, né? Homo sapiens. Homem que sabe. Mulher sapiens. É. Tem outra passagem aqui, ó. Então, perguntou, quem dizes que são os verdadeiros filósofos? E eu, em resposta, aqueles que amam contemplar a verdade. É isso. Esse que é o filósofo. Cara, a O filosofia grega. filósofo, mas vale a pena dizer também, né? Ele está dentro do. O filósofo ele está inserido no seu tempo e no seu meio.
Sim, sim. Cara, uma filosofia grega incrível, né? E os caras deixaram passar isso aí por muito tempo. Bora lá. E aí? Próximo subcapítulo? Voltando. Ou algum comentário a mais? Pode ser. Acho que não. Inclusive aqui na foto, Não, Platão tá bom. tá segurando o teteto. Ah não, confundi. Na foto aqui na imagem, Platão tá segurando o Timeu. Timeu. É. Timeu? Time mesmo. Ah, ok. Eu não conhecia esse livro. Agora é a tua vez, né? Contemplação segundo Aristóteles. E. Deixa eu adiantar aqui a foto. É, beleza. Quinto subcapítulo, a contemplação segundo o nobilíssimo Aristóteles. O filósofo. Por sua vez, Aristóteles, no livro aí, insiste em conceitos análogos, referindo-se Pró, especialmente. Protréptico. Protréptico, é isso aí. Insiste em conceitos análogos, referindo-se especialmente a Pitágoras e Anaxágoras. Novamente eu me confundo, tem uns três Anaxágoras, né? Não, Anaxímenes, Anaxágoras e um outro Anaxo aí. Um outro aí. Anaximandro. Anaximandros mesmo. O mais nobre dos animais daqui de baixo é o homem, pois é evidente que ele foi gerado por natureza e em conformidade com a natureza. Então ele não foi feito para dominar a natureza, mas para contemplar ela, para agir conforme ela. Então, com que objetivo a natureza e Deus nos geraram? Interrogando a esse respeito, o outro nobilíssimo Pitágoras respondeu: para observar o céu. Ele costumava dizer que era alguém que especulava sobre a natureza e com esse propósito viera ao mundo. Dizem que Anaxágoras, ao ser perguntado sobre qual seria o objetivo em vista do que alguém podia desejar ter sido gerado e viver, respondeu: a observação do céu e dos astros que estão ao redor deste, a da lua e do sol, como se não considerasse dignas de nenhum valor todas as outras coisas. Então é contemplar aquilo que nos atrai, né, da natureza, aquilo que é belo, aquilo que nos ilumina, aquilo que tá no alto, né, acima da gente também. Sim. Isso me lembra um... E. O quê? Vamos dizer. Deixa eu buscar aqui, pera Pode aí. dizer. Não, é que isso me lembra um trecho de daqueles quadrinhos do... Aquele barbudo lá, esqueci o nome dele. Harold, algo assim, né? Sabe aqueles quadrinhos de... Ah, sim, o Viking, né? É, o Viking, esse mesmo, o Viking. Eu vou até te mandar aqui Eu pra você gostava. acompanhar. Aí, eu mandei no chat aí. O menino perguntou pra ele, né? Por que Deus criou a escuridão, papai? O filho dele. E ele falou que não sabe bem. E que talvez seja pra poder ver melhor as estrelas. Então é isso, né? Isso aí, caramba, isso aí faz muita ligação com o que Aristóteles falou. Talvez o Haroldo, Haroldo tenha um do cara conhecido, né? educando, né? Tenha um conhecido, talvez. Mas é isso, né? O objetivo E do que faz o o homem... mérito, né, do Anaxágoras é dizer que é a inteligência que ordena as coisas e é o princípio, né? Sim, sim. E a gente, como sua criação, a gente deve conhecê-la também. Conhecer o princípio, né? Conhecer o que tá acima da gente. E a gente pode dizer mais ainda, né? Que como a gente é dotado da porção, de uma porção da inteligência, temos o dever e o poder de ordenar as coisas no mundo. Sim, a gente pode e deve. Uma coisa que uma pessoa falou uma vez, né? Que a gente tem razão, né? A gente é o único animal que consegue interligar, né? Entender o mundo e abstrair conceitos, né?
E que se Deus tivesse nos criado com uma mente, com uma mente bastante inteligível, e não tivesse o que entender, o que aprender, então seria uma brincadeira muito de mau gosto, algo muito sádico. Então se a gente tem uma razão, a gente deve usá-la, né? É um dever nosso. O Aristóteles cita também a Ilha dos Aventurados, né? Dos Bem-aventurados, né? Que é como o Éden, basicamente. Os Campos Elíseos. Lá de fato não há necessidade de nada, nem se obtém vantagem em nenhuma outra coisa. Permanece somente o pensamento e a especulação. Também agora consideramos vida livre. É o que a gente deve buscar, né? A vida no Éden era a vida perfeita para o homem. Tanto porque ele estava mais próximo de Deus, quanto por ele não precisar ou não ter dificuldade em satisfazer a necessidade do corpo, né? Sim. E ele poderia ficar em plena contemplação do divino. Não precisar se preocupar em trabalhar e não morrer de fome. Que ele está lá próximo do fim dele, do fim do homem, né? Então ele está realizando a alma dele, tendo a visão beatífica de Deus. O ser humano seria puro olho. Né? É. É igual os tronos, né? Que é aquelas argolas de. Eu esqueci o nome do formato deles. Aquelas argolas cheias de olho. Cheias de olhos. Não sei bem o que é. Aqui também. Né? O quê? Não sei bem o que é isso aí, esse trono com olhos, não. A hierarquia angelical, Ah, enfim. sim. Ah, verdade, né? Os anjos bíblicos, né? Sim. Que eu não lembro o nome da forma. Ele é um conjunto de argolas girando. E a argola ela é repleta de olhos. Porque a função desse anjo é contemplar Deus. Por isso que são os olhos. Interessante, interessante. E a gente pode contemplar um pouco aqui na Terra, né? Só que vai ser algo imperfeito ainda. A gente só vai realizar perfeitamente no paraíso, né? No céu. E por isso mesmo é que a alegria aqui é uma alegria imperfeita, mas ela só se atinge quando você faz isso, né? Quando você faz aquilo que a alma pede pra fazer, não que o corpo pede. É como diria E teve cara, a discussão no grupo, né? que discussão. Quem diria? A discussão de conhecer o ser de Deus. Ah, verdade. E é como diria o Carlos Nogueira, né? Somente no céu nosso intelecto há de deleitar-se perfeitamente com a verdade. A verdade com V maiúsculo, né? Pois lá ele Um terá a dia eu visão quero beatífica. falar como ele. É só fazer isso. É... Ó, ainda tem uma boa passagem aqui. Não é de estranhar, pois se a sabedoria não parece útil nem vantajosa, porque não dizemos que ela é útil, mas que é boa? Nem é justo desejá-la por causa de outra coisa, mas por si mesma. O Por si pior, mesmo. agora é sério, o pior é que às vezes eu tô lendo com a voz do Cortella. Ah não, o cara começa a cantar no Ele meio. fala mais ou menos assim. Cadê? Não é de estranhar, pois se a sabedoria não parece útil. É assim mesmo. Ela cantando. Pô, ele daria um bom membro de coral, né? Pra cantar gregoriano, assim. Tudo mais. Pois isso seria bom, né? Ah, cara. Mas sim, ele falou aqui da metafísica inútil.
É, a gente comentou. A metafísica, né, é inútil. Ok, já falou. É, se alguém chegar pra mim, E quem por que quer você estuda se filosofia, ocupar, cara? né? Filosofia é inútil. Falar é inútil. É, o cara vai, sei lá, o cara vai, Sim. cara de bunda, né? Você chega pra esse cara e fala sim. É, eu falo sim, é inútil, e aí? Ele vai ficar, tá. Eu tenho uma pessoa muito querida que veio me pedir uma dica sobre filosofia. Nunca tinha lido, né? Aí eu dei lá, pô, vai Platão, né? Mas não, eu queria algo mais prático. Eu achei engraçado e muito triste, né? Mas eu recomendei logo o Ética Nicômaco, que eu acho que é. Pelo menos salva, né? Dá pra salvar. Mas a filosofia prática, que é a ética, ela é no por si só útil. Ela de verdade é útil. Pra quê? Pra organizar bem a sociedade, né? A metafísica ela é útil pra você? Em que sentido? Se for no sentido da utilidade de ser um instrumento, não. Não, nesse sentido ela não é útil. Agora, ela é boa porque você alcança a verdade. E isso por si só é um prazer. E aqui tem uma analogia boa, né? Nós efetivamente vamos até Olímpia por causa do próprio espetáculo, mesmo se dele não derive nada mais. Então é pela própria realização da alma, né? Não é útil ao corpo. Eu nem tinha visto. É boa, é boa, é boa. Analogia. E aí? Tem mais algum comentário ou vamos pro Próximo capítulo. próximo Acho que é o subcapítulo? próximo, né? Deixa eu descer aqui. Aí. O Prado da Verdade. Voltamos em Platão. Problem. Plato. Plato. Aqui, linha especulativa. Aqui ele vai falar de Platão e Plotino, né? Sim. A linha que une Platão e Plotino. Ele também cita o Fedro. Aí ele fala: Platão apresenta a contemplação da verdade e do ser como fonte do valor moral do homem, condição imprescindível da decentidade ética que é uma de suas características específicas. Fedro, as características éticas de discurso dos diálogos platônicos, eles são mais voltados para Sócrates. Vamos nessa parte do Fedro, a apologia de Sócrates, né? Até porque leva o nome dele. Aí é mais voltada pro Sócrates mesmo. Até perguntaram assim, como que a gente sabe que Sócrates existiu, né? Tem um livro que é chamado de Os Memoráveis, ele fala dos feitos memoráveis do Sócrates. É uma das evidências que a gente tem sobre a existência dele mesmo. Por mais que seja difícil às vezes ver o Platão em Sócrates, e muitas vezes ficam mesclados um no outro, né? Mas enfim, Sim, falando que é bem difícil você como é que a gente diferenciar. É resume, né? meio confuso diferenciar, né? Hum. As ideias de Platão e do Sócrates nos diálogos platônicos. Tem uma certa confusão ali na. Mas geralmente você vai ver, né? É o ético. Ético é mais puxado pro Sócrates mesmo, né? E o Belo é O Platão. Platão só aparece em Si da República. É. Ah, A sim. metafísica, né? Platônica. Sim, sim. Ah, E também tem outros. pra dar verdade, né? É legal, só um comentário um pouco avulso aqui, Hum. mas. Tem quem fala que o Sócrates ele é Platão, né? Que é uma segunda personalidade do Platão aí. Que o Platão criou. Verdade. Uma teoria mais. Eu se tivesse duas personalidades, né? Pô, bicho. Aí, o Platão é duplamente based daí, né? Dá. Ah, pô, ele consegue fazer um personagem e fazer que ele seja base. É. Igualmente based ainda. Aqui, ó. Igualmente base. Depois que
A alma dos deuses contemplou todos os seres que realmente existem e ficou satisfeito com isso. De novo penetra no interior do céu e volta para sua morada. E a chegar à morada, o Auriga, depois de ter levado os cavalos à manjedoura, lhe dá ambrosia, e além dela, lhes dá de beber o néctar, da vida dos deuses. Quanto às outras almas, ao contrário, uma seguindo o Deus da melhor forma possível e tornando-se semelhante a ele, eleva a cabeça do Auriga para o lugar que está fora do céu e é transportada no movimento de rotação, mas com dificuldade contempla os seres, e os cavalos a perturbam. A outra alma, ao contrário, ora leva a cabeça, ora baixa. Mas como os cavalos lhe opõem resistência, vê alguns seres e não consegue ver outros. Seguem as outras almas que aspiram todas a subir para o alto, mas, não sendo capaz de fazê-lo, são submergidos e arrastados no movimento de rotação, chocando-se uma contra a outra, rodeando-se e tentando passar uma dentro da outra. Deuses, aqueles que contemplam a verdade em si, eles são perfeitos. Se a gente olhar com os olhos de hoje, né, eles estão muito longe de serem perfeitos, principalmente Zeus, né? Mas eles conseguem contemplar a verdade perfeitamente, tanto porque eles são imortais e e também porque eles são de bom sangue. Sim. Filhos do divino. O legal desse trecho aí, que ele o homem é uma analogia, né? Uma analogia aos diferentes graus que o homem consegue contemplar a verdade. Sim. O homem que ele seguindo o Deus da melhor forma possível e tornando-se semelhante a ele, justamente por isso, porque o Deus ele contempla a verdade da melhor forma. E o homem que vive na verdade, dessa maneira, ele é feliz. Certo? Os que não vivem dessa forma, eles são menores e são infelizes. Sim. Desse trecho aí eu grifei um parágrafo que tem fixo aí. O motivo por que se empenham tanto em ver o prado da verdade é este. O alimento apropriado à melhor parte da alma provém do prado que ali está. E a natureza da asa que permite a alma voar e alimentar-se justamente a ele. Que é aquela frase do começo, né? Que você disse. Do começo do capítulo, no caso. Agora que eu reparei. O alimento apropriado à melhor parte da alma. O alimento da própria alma. Sim. Isso é supimpa demais. Eu tô pensando também uma coisa. Eu ouvi. Me disseram que, né? Mas eu vi, acho que foi num story lá do Instagram, que você fica feliz quando alcança a verdade. Mas quando você peca, você fica se sentindo mal, justamente por aqui você não peque mais. É como se você ficasse com o estômago embrulhado depois de comer uma comida estragada, que não é alimento apropriado para o corpo. É verdade. Da mesma forma, é você alcançar um vício ou fazer algo errado. Não é apropriado para você como ser humano. Tá? É verdade. Realmente. É uma coisa que não faz bem pra alma, né? Que a alma não digere. Sim. Olha, aqui tem uma parte legal aqui, ó. Toda vez que, ao contrário, não conseguindo seguir o Deus, não contemplar nenhuma verdade, e por acaso, tomada pelo esquecimento e pela maldade, tornar-se pesada, e, tornando-se pesada, perder as asas e cair por terra, então é lei que essa alma não se transplante para alguma natureza animal na primeira geração. Ao contrário, aquela que viu o maior número de seres é lei que se transplante num germe de homem, que deverá tornar-se amigo do saber, amigo do belo, amigo das musas, ou desejoso de amor. Aquela que vem depois é a lei que se transplante num rei, que respeite a lei
ou no homem hábil na guerra, é apto para o comando. Terceira, no homem político, no economista, no financista. A quarta, no homem que ama o esforço, não pratica ginástica, ou que se dedique a cor dos corpos. Etc, etc, etc. Vamos prolongar aqui. E o engraçado é que a nona, a vida de um tirano. É. Né? Oitava de um A oitava, a sofista. vida de um É. sofista, ou de alguém que corteja o povo. Que é isso justamente para a quantidade de seres que você viu vai agregar no seu conhecimento, no seu imaginário. E, de acordo com ele, né, vai. De acordo com a quantidade de seres que você viu, vai te levar a essas vidas, né? As menores, como sendo a tirano, que muita gente não entende muito bem ao conceito de tirania, né? Mas não vou explicar isso agora. Uhum. Mas os que menos viram seres, eles geralmente são voltados para o trabalho manual, né? Como Aristóteles fala dos escravos, ou são voltados à tirania, ao sofismo, no sofismo. Sim. Viram advogados, né? O advogado é realmente uma desgraça. Pois é triste aí. E o Taylor compreendeu bem isso aí. Inclusive eu grifei esse trecho inteiro aqui dele. Que ele é o comentário que ele fez, né? A essa passagem. É em virtude de tal contemplação que os deuses e homens executam a tarefa prática de estabelecer e manter a ordem natural e moral do reino da mutabilidade do dever. Aí essa analogia aqui eu achei muito boa. Como Moisés, eles fazem todas as coisas segundo o modelo que viram na montanha. Então eles vão agir, né? Vão ter uma vida conforme o tanto de verdade que se contemplou. Sim. E Super eles bem. pegam na montanha, justamente que a montanha ela representa aquilo que está mais próximo do céu e como o homem ele pode chegar mais próximo de Deus, né? E se vocês forem tomar exemplos da literatura, sem a Bíblia, a Torre de Babel foi destruída por Deus porque os homens estão querendo chegar perto dele, ou Jesus indo pro Monte das Oliveiras, né? Moisés recebendo os mandamentos. O Olimpo é uma montanha, né? Pois é, pois é. E, e até, agora, até para entrar no catolicismo, né, e ver que a santidade se faz mais presente no quão mais próximo está de Deus, né? Tanto que o mais santo dos santos é a mãe dele, a mãe de Deus, a Maria. Eu vi outra coisa muito boa, que é tá até no nosso grupo lá, ele falando que acho que era o Fulton Sheen, quando ele fala que as pessoas não admiram o suficiente a Virgem Maria, mas Jesus ele mesmo dedicou mais tempo a ela, 30 anos, do que aos seus próprios apóstolos, né? Seus próprios discípulos, na verdade. Ele passou 30 anos com a mãe, 3 anos com os discípulos, né? Pois é. E agora que eu vi que teve os comentários aqui. Eu acho que seria sacanagem ignorar os caras, né? Eu acho que eles fizeram comentário Bom, alguns minutos atrás sobre aquela questão é do mal aí, homem galera. do homem ficar ou ser infeliz, né, do Wally e tudo mais. Ele falou: "Pô, mano, não sei se tu vai me odiar, não vou não. Mas eu tenho que desabafar que eu passo grande tempo da minha vida procurando fazer e me satisfazer. E quando chega a noite, eu reparo que isso não é vida, e isso me destrói aos poucos. Isso me mata indiretamente. Eu era feliz. Eu era feliz. Hoje a única coisa que eu sinto é raiva e rancor, e muito ódio no coração." Caramba, hein? Mas Mas justamente por isso, né? exatamente. Ele já tem a resposta na mão. Oi? O ódio travou um pouco aqui pra mim. Ele tem a resposta. Ele se deu a resposta, né?
Sim, Por que é que ele vive mal, né? ele procura prazer, né? Não procura o eterno. Ele se apega no que não é eterno. Ele quer tentar preencher o vazio do coração dele com aquilo que não cabe, né? Aquilo que é muito pequeno, que se desfaz facilmente. Aquilo que não basta, né? Né? Aquilo que a alma não ingere também. Muitas vezes você tem problema nos olhos, né? Pois é. Tem uma passagem da Bíblia também, né? Os olhos, eles são farol da alma. Se os olhos eles são ruins, a alma vai ser ruim. Certas gentes eles recomendam, e é muito bom, fazer um jejum do olhar, né? Evitar olhar para certas coisas, ficar no celular, rede social. É É muito muito comum bom, ajuda. entre os. É muito comum também entre os religiosos, né? Eles andarem cabisbaixos, não olharem pro olho de ninguém. Fazerem votos pra não olharem por É. meses e tudo mais. E andar de cabeça baixa também é a forma de respeito a Deus. Também quando você entra na igreja. Sim. Questão de se ajoelhar e tudo mais, né? E aqui eu E grifei. teve outro parágrafo que eu grifei, né? Vamos ver se é o mesmo. Qual que é? Eu acho que eu já sei o que tu grifou também. Contemplar a verdade e o ser, ou seja, o inteiro, comporta uma separação daquelas coisas que os homens apreciam. Portanto, uma forma de vida ascética, em sentido helenista. De fato, contemplando o inteiro, mudam necessariamente as perspectivas usuais, limitadas às partes. E na ótica global, muda o significado que se dá à vida humana. Se impõe uma nova hierarquia de valores. E eu grifei o seguinte, é esse. Que é uma continuação, né? Os melhores homens serão aqueles que mais viram e contemplam a verdade. A vida moral depende estruturalmente da contemplação. Poxa, esse aí eu não grifei. Mas falando sobre essa hierarquia de valores, né? Dando conselhos, pense o seguinte: pense num triângulo, né? Um triângulo, uma pirâmide. A hierarquia, o topo da pirâmide é Deus, mano. Aí você vai baixando conhecimento, virtude, prazer, blá 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 blá, blá. Você, homem comum, você quer o que é mais baixo? Você quer. Você se assemelha com o quê? O cachorro ou com o sábio, o teólogo, o filósofo, o professor? Não. Você parar para perceber que o corpo ele escraviza, o corpo ele busca os prazeres mais baixos. É uma irá ser, né? Uma libertação. Né? Sim, Tudo sim. bem que nem todo homem ele é feito para ser gigante. Né? Só um, dois, no meio de milhões. Mas todo mundo pode ser bom. Todos podem ser homens simples. Sim. Só que é aquilo lá, é E aquilo, né? Você tem que ser homem mais algum simples, comentário? mas Ah, na simplicidade você não vai buscar o prazer. Você vai ser simples no sentido de não ser alguém de muitos conhecimentos ou coisa do tipo, mas você é alguém que vai saber o seu lugar, que vai saber seus limites e vai reconhecer uma verdade, né, a qual você está subordinado, apesar de não conhecê-la tão bem, filosoficamente ou algo assim. ahn, próximo, né? Último Último, as subcapítulo. consequências extraídas por Plotino. Capítulo 7. Vamos lá. Plotino é um grande neoplatônico, né? Opa, vou mutei aqui sem querer. Vamos lá. Ah,
Olha Plutino nas Eneudas. Preciso comprar o livro dele. Eu fico muito interessado na, na questão da lógica dele. Cadê? É que eu não sei se. Acho que não tá no livro, é muito específico isso aí. Mas. Cadê aqui? É, sobre a árvore de. Ah, não, nossa, cara. Caramba, eu confundi por. Porfírio. É, eu confundi Plotino com Porfírio. Caramba. Porfírio vem um pouco depois, velho. É, bem depois, né? Mas tem, no Trivium tem tem o quadrado das contradições também. Tem a árvore de Porfírio. Só lembro. Sim, sim. Para dar uma ideia completa do sentido absoluto do grego contemplar, teorem, remeto a Plotino, que nas Enéadas leva a extremas consequências esse ponto central do pensamento helênico, quando atribui ao contemplar a condição de atividade ontogônica, que é o nome do capítulo lá, né? Sobre. A geração do ser é contemplação. Esta, efetivamente, é o resultado de uma contemplação que permanece pura contemplação, sem fazer nada mais. Mas produz porque é contemplação. E também tem depois, né? A própria praxis, o Plotino, ela é, mesmo sem saber, contemplação. Ela procura alcançar a verdade. Mas toma o caminho errado. Aqui. Até para aqueles que agem, a contemplação é o fim. Porque não puderam alcançar pelo caminho reto, procuram alcançar, procuram agarrá-lo girando ao seu redor. E a contemplação é para o homem mais rico e fecundo silêncio. É o silêncio metafísico em que ele se constrói. Tem aqui Guts também, né? Ou Git. Eu nunca sei como pronunciar o nome dele. Goethe, é, acho que é Goethe. Acho que é Git, né? Goethe. Ah, Do Fausto, do ah, Goethe. Fausto. Quem tem uma obra sobre o Fausto é o Wagner, né? O Richard Wagner. O homem O Wagner não é músico? que era muito admirado por aquele bigodudo. O Wagner é músico, né? O quê? O Wagner? É, Sim. É muito bom, velho. sim, sim. Tem as Valquírias, a obra dele. É muito bonito. Tem Fausto. Isso é legal. E aqui sobre a contemplação do homem mais rico e fecundo ser o silêncio metafísico, né, em que ele se constrói. Isso é algo interessante porque aí tá a virtude da questão de você não fazer exageros, você ser temperado e de você também ter paciência, né? Você não vai conhecer o tão rápido assim. Você tem que ser paciente e não dar passos largos, né? E só assim o homem vai ficando fecundo. O homem fecundo dá passos curtos e muito bem pisados, né? O silêncio metafísico em que ele Sim. se constrói. Ah, e aqui o texto do Fausto, né? Aí de dia os céus faziam um grande barulho, sem concluir nada. Golpes e mais golpes de enxada e de paz. Mas de onde de noite vagueavam as luzinhas, um dia que surgia no dia seguinte, várias vítimas devem ser sacrificadas. Aí na manhã seguinte havia um canal, né? É um homem sem Deus, cobiça nossa cabana e nosso bosque, mas é um vizinho que esse jogo é muito importante. E é pra você ficar submisso a ele. Vamos à capela, né? Aí o Real ele completa. A mensagem da sabedoria antiga nos ensina que o fazer por fazer e produzir cada vez mais dizem respeito apenas ao que é exterior, não preenchem o homem, mas vaziam. O Pois é. verdadeiro problema não é o que fazer, mas o que ser. Realmente, no TED a gente se pergunta, né? O que fazer? O que fazer? Sendo que a pergunta devia ser essa. O que ser, né?
Porque eu tô com Quem tédio. somos? Porque eu tô com tédio. Por que isso? Por que eu preciso fazer algo aqui? Realmente preciso fazer? Porque eu não faço outra coisa ou algo assim, né? Quem você precisa ser? Eu acho que essa pergunta que todo homem Ah, moderno aqui, faz, ó. né? O que fazer, o que fazer? Caramba. Isso foi bem O que cirúrgico. fazer? O que fazer agora? Todo homem que chega aos 18 anos, né? É o que fazer. Não, o que eu vou ser, na verdade, né? Não é o que eu vou fazer. E a resposta da pergunta que fazer leva à depressão. É o que fazer? Fiz 18 anos agora. O que fazer? Vou buscar um emprego. Tá. Isso faz a tua vida feliz. Vou pra faculdade. Tá. Faz a tua vida. Não faz a tua vida, mas isso te faz feliz, de verdade. Sim. Diz ainda Plotino em tom de provocação. Tu, portanto, aumentas a ti mesmo quando jogas fora as outras coisas, e o inteiro se faz presente quando as eliminaste. Mas a quem fica com as outras coisas, ele não se manifesta. A reflexão surge, a reflexão só aparece para quem tá em ócio, né? Em um certo ócio, para quem não tá disperso no que fazer. E sim tá se perguntou, né, o que ser. Agora que ele tá se apegado a fazer as outras coisas e tudo mais, o inteiro não vai aparecer pra ele. Ele não vai conseguir refletir, nem nada. Já tá limitado no que fazer, não no que ser. Não é verdade que vem ao homem. Ao contrário, né? É este que vai embora. Exato. Foi bonito. Bonito. Aí de uma vez, portanto, se queremos ter a coragem de romper as correntes que nos ligam à escravidão do praxismo e do tecnicismo, devemos recuperar na medida certa o sentido da dimensão ontogônica, da contemplação da verdade e do inteiro, que nos foi legada pelos gregos, grandes gregos. Parem de trabalhar. Oi? A gente tem que fazer um projeto, né? Fazer uma vila Sim. no meio do mato. Todo mundo contemplando. Vai parecer Academia de Sócrates, né? O E pessoal andando assim pela praça, olhando pro céu, Sócrates pendurado todo na mundo em rede dele. manta. Você já chegou a ler As Nuvens, do Aristófanes? Não, tem que comprar esse livro, Ele velho. descreve a academia desse jeito. Todo mundo lá, mal vestido, andando, pensando, tudo mais. E o Sócrates pendurado numa rede no alto, assim, olhando pro céu. Negócio meio brisa, né? Mas, O Diógenes no barril, né? também. Chegou o rei imperador na frente dele. Sai, você está me atrapalhando a contemplar aqui as coisas. É, grande, Diógenes. Você está tampando a luz do sol. É, caramba. Ele falou isso pro Alexandre o Grande, agora que eu lembrei. Sim, exatamente. Muito boa. Bom, Mas qual a lição que a gente pode trazer aqui? Qual as considerações finais, né? considerações finais tira um tempo. Tira um tempo para refletir um pouco. Não junte dinheiro para poder sair e se espanturrar de pizza ou numa balada no final de semana. Caminha um Ou de pouco. rapariga. Caminha, caminha na floresta um pouco, vai. Em vez de flertar com as moças mal vestidas, flerte um pouco com as árvores, com o céu, com as nuvens. E aprenda um pouco com isso. Essa é a lição que o livro passa nesse capítulo. Relaxe, pense um pouco. Flertar com as árvores é mais barato, né? Mais barato, é. E, a, e é nutritivo pra alma, né? É bom pra alma. Mas eu tava lembrando. Eu vi um vídeo do cara. Aí não faço divulgação. Mas eu vi um vídeo de um cara que mora no Japão, né? E ele fala. Ele não sabe muito bem porque ele foi pro Japão. Mas ele em Tóquio, né? Ele
acha a estética muito bonita, né? Mas ele quer se sentir como se estivesse no meio, né? No centro do mundo e que todas as coisas estão acontecendo perto dele. Mas para pensar, o microcosmo da cidade, no microcosmo que a gente vive, é muito estranho. Quando a gente, por exemplo, encontra uma pessoa que é amigo de um amigo nosso, isso acontece com um amigo nosso que encontra um amigo que é seu, né? Você fica impressionado, porque pra ti não faz sentido. Não faz, como que os microcosmos eles se chocam. Não é limitado ao meu espaço, à minha vivência. Só tão acostumado com a rotina, o trabalho, que tudo que é diferente ou as mudanças, os encontros, eles são estranhos, né? Então, como o Marco Aurélio ele fala, na verdade ele atribui uma fala a Platão, que é sobre um governante, que ele deve governar como se visse tudo de fora ou tudo de cima, todos os aspectos do reino, a marinha, os comércios, fazendas. Pare, olhe as coisas de fora, entendeu? Não olhe para si. Olhe para si também. É bom, é interessante. Mas Não se veja prenda a a sua isso. vida de fora, não como você. É, não se prenda a essa visão. Que o sábio, ele transcende as coisas, né? Sim. Ele vê as coisas como são. É muito difícil, O intelecto transcende as coisas, né? A gente tem que usar o intelecto. sim. Sair da monotonia, Sair buscar da, as coisas maiores, sair da olhar pro caverna e céu, alcançar o prado, né? dançar o prado, não morra, tá? Se vocês um dia estiverem andando por Campos Verdes, saibam que vocês já estão mortos. E vocês estão nos Elíseos. Aí, Muito bom. aí Gladiador. o interior de É Minas muito Gerais, bom. na fazenda dele, né? Vai, eu tô morto. Vai, Né? Você vai, tá tia. andando no prado comendo pão de queijo. Vai, tia. Que trem doido é esse? Esse trem. Você vai estar no Você tá trem, comendo pão de queijo e beliscando a pepita de ouro, né? no trem da eternidade. E é isso. Quanto tempo de live? Curioso. 1h47 minutos agora, é. 1h47. Base, hein? Vê, gente. Tiramos o leite da pedra aqui, ó. Ó, Porque. a gente Não que o livro. Não, estendeu. não que o capítulo seja ruim. Ele é muito bom. Só que ele é curtinho, né? Então. É. E a gente chegou longe, hein? Chegamos. E eu já não tenho o padrão do autor, né? Ele cita os autores para falar do problema primeiro, denunciar o problema. Depois ele cita o Platão e Aristóteles para propor a solução, né? E Sim. realmente, o remédio, né? Isso que é o saber dos antigos, né? Fenomenal. Os bases. Sim. Tem comentário, ou pergunta, qualquer coisa? Nenhuma. Muito bem. É isso. Obrigado que acompanhou até agora. Então, Espero que possa ter aprendido algo com. A gente não te ensinou nada, a gente só transmitiu o que Riley ensinou. Ou tentamos, pelo menos. Espero que tenha sido útil. é, Mas isso não vale o livro, então se você realmente gostou, compre o livro, que vai ser 1000 vezes melhor que ouvir a gente. É isso. verdade. Fiquem bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Até mais.